Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Sua ressonância magnética com mais conforto e qualidade. Contamos com espaço interno maior que o convencional. E você ainda pode escolher sua própria música para ouvir enquanto realiza o exame. Uniscan Linhares. Diagnóstico por imagem. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Olá, muito boa noite. Meu nome é Patrick Pertel, sou cardiologista. Cumprimento todos que nos acompanham na TV Sim, na Rádio Viva e no YouTube. Como vocês sabem, toda quarta-feira nosso tema é relacionado à medicina e saúde. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o tratamento da dor, um tema bastante amplo, porém muito importante. Eu acredito que muitas pessoas sofrem com esse quadro que muitas vezes é muito limitante. Para isso, eu tenho aqui ao meu lado o Dr. Ângelo Guarsoni, que é neurocirurgião, especialista em coluna. Boa noite, Dr. Ângelo. Boa noite, Patrick. Satisfação estar aqui para a gente poder discutir esse tema. E daqui a pouco nós teremos aqui também o Dr. Alan Garcia, ortopedista, especialista em coluna. Como os nossos convidados têm uma especialidade muito ampla e muito eficiente na área de coluna, esse é o tema inicial que nós vamos começar discutindo, começar debatendo, que é um tema que é uma região em que as pessoas sofrem de muita dor. E só um dado interessante, de forma geral, a população mundial, a estatística nos fala que sofrem, em média 30% da população mundial sofre com dores crônicas. Então, só reforçando a importância desse tema. Dr. Ângelo, eu falei de dor crônica agora, mas a gente sabe que, basicamente, existem dois tipos de dor que a gente pode definir. A dor aguda e a dor crônica. Queria que você falasse um pouquinho para nós, em termos gerais, qual a diferença. Primeiramente, boa noite, obrigado. Satisfação estar aqui mais uma vez. Então, Patrick, primeiro sempre bom lembrar que a dor, né, é um sinal do nosso corpo de que tem alguma coisa errada. A dor é um fator de proteção do corpo em certo sentido, de que a dor é o que sinaliza que tem algo fora do comum. Uma dor abdominal, uma dor no joelho ou no tornozelo, quando há uma torção, uma dor no precordial, né, uma dor do coração, quando tem um infarto. Então a dor ela é sempre um sinal de que há algo errado, né? A dor, relembrando do ponto de vista epidemiológico, a dor é uma das principais causas de atendimento em pronto-socorro, né? Quem nunca foi a um pronto-socorro para ser atendido por conta de uma dor nas costas, por conta de uma dor de cabeça, uma dor no abdômen, né? Então, só que a dor, quando ela não é bem tratada, né? Quando, dependendo da origem da dor e quando há um mau tratamento da dor, a dor ela pode se cronificar. Então, o que é a dor aguda e a dor crônica? A dor aguda é uma dor que ela, em média, né, ela tem menos de 90 dias, né, 12, 16 semanas, né? É uma dor que, muitas vezes, a dor que sinaliza alguma alteração no qual o paciente busca o tratamento. No caso, por exemplo, das dores musculoesqueléticas, das dores neurológicas, né, que são dores que costumam cronificar mais, né, porque quando a gente tem uma dor no coração, um infarto, né, o paciente vai e é tratado. Quando tem uma inflamação na vesícula, né, alguma alteração nesse sentido, o paciente vai, às vezes, operado, ou então trata com medicamento. Então, são dores que não cronificam. Mas em relação às dores do aparelho musculoesquelético, né, as dores articulares, elas são dores muitas vezes de origem inflamatória. E se não bem conduzidas, elas podem evoluir para uma cronificação, ou seja, elas se tornaram uma dor que dura meses, anos e até gerar uma mudança na percepção cerebral da dor, né, que faz com que essa dor evolui para uma dor, muitas vezes até intratável. Então a diferença de dor aguda e crônica
o tipo da dor, né, que a gente vai discutir aqui durante o programa, mas também o período no qual essa dor, o paciente é acometido por ela, vamos dizer assim. Muito bom. E como você falou muito bem, a dor é um sinal do nosso corpo de que algo não está certo, ou algo está errado. E como cada pessoa tem suas particularidades, cada pessoa tem suas percepções, a gente sabe que essa dor não é percebida de uma forma igual entre as pessoas. Algumas pessoas têm, a gente fala, têm uma sensibilidade maior para a dor e outras uma sensibilidade menor. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença de percepção entre as pessoas, o que gera, quais são os maiores fatores relacionados a essa diferença. Eu sempre explico para os pacientes no consultório que a dor é um sintoma bastante subjetivo. Eu sempre uso uma brincadeira de que com uma criança que tá jogando bola na rua e arranca o tampo do dedo, né? A gente que jogava bola, às vezes o João sai correndo, chorando de dor, e tem outros que continuam batendo bola, enfim. Então, a dor, ele é um conceito de que ela é um sinal, mas também é um conceito de que a dor, ela tem outros componentes que não só o sentir a dor, as percepções emocionais do paciente, o paciente ser mais ansioso, o paciente ter alguns sintomas de depressão, todo o aparelho emocional do paciente e as experiências vivenciadas pelo paciente até o momento dele sentir a dor influenciam. Então, o córtex, ou seja, a área da dor no cérebro, ela não é somente a área da dor exclusiva que processa a dor. Ela se conecta com o lobo frontal, com o aparelho das emoções. Então, o que eu quero dizer com isso, para resumir? Pessoas que têm, por exemplo, dando um exemplo do que seria essa interação, né? Pessoas mais ansiosas, pessoas com mais sintomas de depressão tendem a sentir mais a dor ou ter uma percepção mais aumentada da dor. E a gente sabe que existem, né, síndromes dolorosas, ou seja, algumas doenças como a fibromialgia, né, como doenças, dores musculares mais difusas pelo corpo, que são completamente influenciadas por essa percepção. Excelente. E como você falou muito bem, a gente vai até discutir sobre isso mais para o final. A depressão e a ansiedade podem ser tanto causas de uma percepção maior da dor, como até uma consequência de uma dor crônica que tem todas essas repercussões psicológicas. Muitas vezes, né, existe esse ciclo vicioso, Isso. né? Às vezes o paciente tem uma depressão que aumenta a percepção de um gatilho de dor, né? Que aumenta a depressão, a ansiedade, que aumenta a dor, e o paciente entra nesse ciclo não virtuoso, nesse ciclo vicioso ruim, né? E muitas vezes é aí que entra a necessidade da intervenção medicamentosa e das intervenções dos tratamentos para melhorar, né? Vamos dizer, fisioterapia, enfim, algumas outras coisas que a gente pode discutir também. Muito bom. Chegamos ao final do nosso primeiro bloco, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Olá, estamos de volta para o nosso bate-papo das 6. Hoje o nosso tema é o tratamento da dor. No primeiro bloco, a gente discutiu muito sobre conceitos de dor, percepção de dor. E agora eu tenho ao meu lado o Dr. Alan Garcia, que estava na emergência com o paciente, mas deu tempo de chegar. Muito bem-vindo, Dr. Alan. Obrigado. Dr. Alan Garcia é ortopedista, especialista em coluna também. E vai nos ajudar bastante aqui na nossa discussão. E como eu tenho ao meu lado dois especialistas em coluna, é o primeiro tema que a gente vai tentar aprofundar um pouco mais. Primeiro, eu queria pedir para o Dr. Ângelo para que nos mostrasse, nos explicasse um pouco sobre a questão da dor na coluna. Quais os principais tipos de dor na coluna e quais os principais locais que podem ser acometidos na nossa coluna?
Beleza. A coluna, né, desde a região cervical até a região lombar, né, desde a cervical até a lombar, é uma estrutura muito rica em é, um- é uma peça do nosso corpo muito estruturada, com diversas estruturas que compõem a coluna, vamos dizer assim. Então, quando a gente fala em coluna, a gente não tá. Nunca gosto de explicar que a coluna, quando a gente trata de dores da coluna, que a coluna é só o osso e os discos e os ligamentos. Eu sempre gosto de conversar explicando para os pacientes, ou quando a gente tem que explicar esse tema, que a coluna é uma unidade maior, que também envolve os músculos, as fáscias, as, os ligamentos e fáscias que unem os músculos à coluna. Então, todas essas estruturas, desde os músculos, as fáscias, os ligamentos, as articulações, os discos, as próprias estruturas ósseas, são estruturas que podem gerar dor. Então, uma avaliação de dor na coluna é uma avaliação que tem que contemplar a escuta do paciente, que tem que contemplar o local da dor, onde foi que começou, como foi que começou. Mas, em suma, Patrick, eu sempre gosto de dizer o seguinte, que as dores mais agudas da coluna, né, quando o paciente está no futebol do final de semana, ou vai trocar uma lâmpada em casa, ou vai mexer alguma coisa no telhado e trava, normalmente essas são dores musculares, de distensões da musculatura que estão ali anexas à coluna, ou então são dores de uma pequena laceração no disco, né? Normalmente esses travamentos mais agudos estão relacionados quando se trata da coluna em si, das pequenas hernias de disco, das rupturas de ânulo de disco e outras dores, né, que existem na coluna, as dores mais crônicas, como a gente disse no primeiro bloco, são aquelas dores que perduram por mais de semanas, já são as dores que comprometem mais a estrutura óssea da coluna, a estrutura óssea e disco, a unidade funcional da coluna. Ou seja, mostrando aqui, quando a gente olha a parte de trás da coluna, a gente nota as articulações, a parte da frente a gente nota os corpos das vértebras e os discos, e quando as dores são mais cronificadas, né, as dores que permanecem por mais tempo, eu diria que ou pode ser uma hérnia de disco que não melhorou nos primeiros dias, a dor inflamatória da hérnia, ou então aquelas dores mais arrastadas já podem ser maiores desgastes das estruturas discais, das estruturas articulares, que já é o que a gente denomina do processo de artrose, que é o desgaste da coluna, que já acomete mais uma população, né, de meia idade para frente. Então, as articulações, como a gente vê aqui, são estruturas que podem inflamar e podem causar dor. Os próprios discos, quando contém muito desgaste na estrutura do disco, né, pode haver também dor originária do disco. As dores discais a gente chama de dores discogênicas, as dores das articulações a gente chama de dores facetárias, e cada uma desses tipos de dor tem características específicas que a gente pode trabalhar depois, ou até em outro programa, mas são dores mais específicas e cada localização dessa dor pode ter um tratamento específico. O Dr. Alan também pode explicar o que seria o tratamento, né, de uma dor da articulação, né, de uma dor por hérnia de disco, como é que a gente trata isso, né? É muito importante o que o Dr. Ângelo explicou, né? E esse tipo de tratamento, ele envolve, é bom deixar bem claro que ele envolve não somente o uso de medicação. O paciente às vezes chega no consultório e acha que você vai prescrever a medicação e ali está resolvido o problema. Não é bem assim, né? A medicação ela é usada basicamente para tirar o paciente daquela crise de dor, daquele quadro agudo. Mas é importante também você fazer a prevenção para que essa dor não retorne. Por exemplo, fazer um reforço dessa musculatura para tirar a carga, nessa sobrecarga que está sobre a coluna. Esse reforço da musculatura pode ser feito com auxílio do Pilates, pode ser feito com fisioterapia, pode ser feito com natação, yoga ou algum outro tipo de exercício que a gente vai indicar de acordo com a preferência do paciente e disponibilidade também para realizar esse tipo de tratamento.
Muito bom. Esse tema de tratamento da dor na coluna, principalmente, é muito importante. Como vocês falaram muito bem, existe o tratamento medicamentoso, o tratamento não medicamentoso, pilates, fisioterapia, exercícios de uma forma geral, mas tem alguns casos que precisam de cirurgia. E aí eu queria, Alan, que você explicasse para nós um pouquinho quando que você já começa a pensar que um paciente precisa de uma abordagem cirúrgica e quais que seriam essas opções? Sim. Aí eu tenho que, para chegar a falar sobre o tratamento cirúrgico, é importante definir aquele paciente que está no quadro de urgência, que é um paciente que já chega com um quadro de déficit neurológico, diminuição de força muscular, por exemplo, quadro agudo. Um quadro que é característico também da cirurgia da coluna, que chama síndrome da cauda equina, que é quando você tem uma hérnia de disco ou algum outro fator que seja compressivo na região lombar e dá sintoma como anestesia, né, na região do períneo ali, que chama anestesia em cela, disfunção urinária, disfunção intestinal. Isso é muito importante ser avaliado, e um quadro desse você já pensa em cirurgia como urgência. Já num quadro que você tem um paciente com quadro de dor refratária à medicação, ao tratamento não medicamentoso, e que também apresenta uma compressão radicular, né? Também uma hérnia de disco que esteja comprimindo a raiz nervosa ou alguma outra estrutura medular na região cervical, por exemplo, aí você também já pensa em cirurgia quando você tem um insucesso no tratamento conservador. Muito bom. E um tema que acho que é importante também a gente salientar, existem, como o Ângelo falou muito bem, vários tipos de dores na coluna devido a várias causas e inúmeras localizações. E para cada uma dessas causas e localizações existe uma forma específica de diagnóstico. E aí eu queria, Alan, que você falasse um pouquinho para nós também quais são os exames disponíveis para o diagnóstico de eventuais alterações na coluna. Tá. Eu acho muito importante essa pergunta, Patrick, porque às vezes a pessoa já chega no consultório já querendo fazer, eu quero fazer um exame, por exemplo, uma ressonância magnética. E isso é muito importante frisar que nem sempre o exame mais caro é o melhor exame para todas as situações. Cada situação exige um exame específico. Às vezes o paciente chega com a dor na região lombar, que é aquela dor que fica localizada ali, não tem irradiação para membros inferiores, não tem parestesia, não tem diminuição de força. Você fala, eu vou solicitar um raio-x para você. E aí o paciente fica até, às vezes, chateado, porque queria fazer a ressonância, que acha que é o melhor exame. Então, um caso de fratura, suspeita de fratura da coluna lombar, por exemplo, ou da coluna dorsal, independente qual seja a localização, você já poderia pensar na tomografia computadorizada, que é o exame mais indicado. Então, cada caso específico tem o exame mais adequado, entendeu? Bom deixar claro isso. Nem sempre o exame mais caro é o melhor exame para todas as situações. Exatamente. E falando um pouquinho mais ainda sobre coluna, a gente sabe que, o Ângelo falou muito bem sobre algumas causas de dor na coluna, e a gente sabe que uma das principais causas de dor crônica na coluna é a postura inadequada. As pessoas que ficam muito tempo sentadas, numa posição muitas vezes totalmente inadequada, e isso no decorrer do tempo gera lesões e gera uma dor que pode se cronificar. E aí eu queria perguntar para o Ângelo, queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de postura, como que ela interfere na coluna, o que fazer para tentar melhorar isso? A grande questão é a questão do ciclo vicioso, né? Muitas vezes, né, quando o paciente tem algum problema na coluna, né, e ele tem uma postura inadequada, a postura inadequada pode ser por conta da dor, que gera uma postura inadequada. Então tem que haver o tratamento da dor para haver uma melhora da postura, né? Às vezes os comportamentos que a gente chama de antálgicos, né, que são as má posturas dolorosas. No caso que você está falando, que é o caso do paciente que fica mais jogado, ou o paciente hoje em dia, né, até trazer à tona a discussão, que é a síndrome do pescoço de celular, né, que é a má postura da coluna cervical, que é um exemplo, e a gente nota que quando a gente fica com o pescoço ereto, né, a gente
não sente carga na coluna. Por quê? Porque a gravidade ela é distribuída de forma homogênea pelo nosso neuroeixo, cervical, dorsal, lombar e se dissipa. Quando a gente tem uma postura de estar olhando para o celular, a gente nota que logo a gravidade vai se colocando sobre a nossa cervical e o peso sobre a nossa cervical ela aumenta, gerando uma sobrecarga muscular. Estou dando esse exemplo porque é a mesma coisa do exemplo que você deu na questão do sofá. O paciente fica todo lá jogado e isso pode gerar um desbalanço na musculatura, que pode gerar uma contratura muscular, que gera uma pior perfusão do músculo, que gera dor e entra no processo inflamatório. Como a gente faz para ter uma melhor postura em linhas gerais? Em linhas gerais, a melhor postura ela é conquistada com a tonificação da musculatura, que é feita através dos exercícios, como o Alan falou. Fisioterapia, natação, pilates, academia, treino funcional. É a capacidade, são os treinos que existem para fortalecer a musculatura e manter a musculatura tonificada, ou seja, a musculatura minimamente contraída em repouso, que é o que vai colocar, né, no caso, a cintura escapular. Né, doutor, como é que eu faço para melhorar uma dor no pescoço? Tem que malhar e trabalhar a base da coluna cervical, que é a cintura escapular. Se a cintura escapular está fraca, seu pescoço vai lá para frente, gera uma sobrecarga na cervical maior e, mais uma vez, entra nesse ciclo vicioso de dor e inflamação. Né? Alguns pacientes me perguntam, eu ficar com uma postura pode gerar um problema no meu disco, na minha articulação? A longo prazo, sim. Mas o maior problema da postura errada, seja no celular, seja a postura ergonômica no trabalho, está todo jogado na cadeira, é a sobrecarga muscular. E ao longo do tempo pode gerar uma alteração nos discos, né? Principalmente nos pacientes que já têm uma predisposição genética, e aí causar problemas mais graves na coluna. Muito bom. Ainda sobre esse tema, doutor Alan, queria te mais, assim, o doutor Ângelo falou muito bem, mas mais para a gente reforçar, que acho que é uma informação importante, como o Ângelo citou, muitas pessoas que trabalham sentadas, ficam o dia inteiro sentadas no computador, enfim, no atendimento, e a gente tem que recomendar uma postura adequada, claro, mas existem algumas outras recomendações sobre intervalos regulares, sobre movimentação de membros, se levantar da cadeira. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Isso aí é muito importante mesmo você ter tocado nesse assunto, porque a pessoa às vezes fica sentada durante toda a jornada de trabalho, né, na mesma posição, e levantar-se num período em torno de 3 horas, a cada 3 horas, caminhar um pouco, fazer alongamento, né? É muito importante isso aí. É muito frequente você atender pacientes com dor, principalmente na região lombar, que em virtude de ficar nessas posições durante o trabalho, principalmente também agora no período do home office, né? E acentuou também porque a pessoa fica em casa, fica sentada e acaba não saindo para fazer atividade física. Então essas pessoas apresentam um encurtamento da musculatura, essa musculatura posterior da coxa, que são chamados de isquiotibiais. E esse encurtamento, às vezes a pessoa não tem informação do quanto é importante fazer alongamento desses músculos, porque ele muda a inclinação da bacia. E quando você muda a inclinação da bacia, você muda o eixo da coluna todo. A coluna apresenta 3 curvas, né? Que, como o doutor Ângelo citou muito bem, elas ficam em equilíbrio no neuroeixo. Se essa bacia está inclinada para trás, em função desse encurtamento muscular, então tende a desencadear esses quadros de dor. Muito bom. Nós sabemos, até agora a gente falou basicamente sobre coluna, mas a gente sabe que tem muitas, inúmeras, incontáveis causas de dores agudas e dores crônicas. Saindo um pouquinho do tema de coluna, eu vou aproveitar o Dr. Ângelo aqui para a gente falar um pouquinho mais da parte neurológica. A gente tem as dores chamadas dores neuropáticas, que são dores, de uma forma geral, desencadeadas no sistema nervoso principalmente periférico, os nervos dos braços, das pernas, do nosso corpo em geral. Eu queria que o Ângelo falasse um pouquinho sobre as principais causas. Na verdade, primeiramente, definir melhor o que são dores neuropáticas, como que a gente pensa na dor neuropática e as principais causas dessas dores.
As dores, assim, uma das formas de classificação da dor, né? Isso é um tanto complexo, mas resumindo, as dores, muitas vezes, elas são divididas entre dores nociceptivas, que é a dor normal, que é a dor da bater o dedo, inflamou, aí ele fica vermelho, gera um impulso de dor, aí o cérebro processa que existe aquilo ali e você sente a dor. E as dores neuropáticas, né? Patia, né? Doença, né? Do grego. Então, as dores neuropáticas, elas são dores por lesões neurais. Ah, mas, doutor Ângelo, o que dá lesão neural, né? Por exemplo, uma hérnia de disco maltratada, né? Aqui eu sempre gosto de mostrar um modelinho que eu acho didático. Aqui é o disco e aqui é onde sai o nervo. Então, às vezes, uma hérnia de disco que comprimiu por um longo... Aqui fica melhor para ver. Uma hérnia de disco que comprimiu por um longo período o nervo pode causar uma lesão permanente no nervo. Então, por isso, só voltando nesse tema rapidinho, por isso que as patologias da coluna que geram dor neural têm que ser tratadas de forma adequada. Desde o tratamento conservador até a necessidade do tratamento cirúrgico. Porque se o nervo fica imprensado ou comprimido durante um longo período, esse nervo ele pode ser lesado de forma permanente. Então, as indicações cirúrgicas elas devem ser criteriosas e a minoria dos casos, por exemplo, de hérnia de disco, por exemplo, são operados, mas quando tem uma indicação adequada, tem que ser feito, porque senão esse nervo ficou comprimido durante muito tempo, esse nervo pode gerar uma dor neuropática, que é a dor pela lesão permanente do nervo. Uma outra causa de dor neuropática, por exemplo, que é clássica e é muito prevalente, ou seja, é muito comum na população, é a dor pela lesão que é o diabetes, né, que é o depósito de glicose no neurônio, né, que é o que a gente chama de dor neuropática. Quantos pacientes que às vezes estão nos assistindo, diabéticos, que às vezes não tem um formigamento noturno no pé, que às vezes não tem uma dormência, uma sensação de queimação. Isso é um exemplo de dor neuropática que é muito prevalente, porque assim o diabetes como a hipertensão é um dos principais riscos para esse tipo de dor. Então, volta e meia, é uma queixa que tem no consultório. Qual é o principal, até como informação à população, qual é a principal forma de tratar a dor neuropática da neuropatia diabética? É o controle da glicemia. Então, o paciente diabético tem que tomar cuidado, tem que ter um acompanhamento endocrinológico, tomar as medicações, fazer a dieta, né? Então, dor neuropática são as dores por lesões neurais. Sejam as lesões neurais, né, por compressão dos nervos, né, diversos tipos de compressão, e as doenças, né, as polineuropatias, as doenças autoimunes que machucam o nervo e pode gerar dor, né, e a neuropatia diabética são bons exemplos. Excelente. E você tocou num ponto, Ângelo, muito importante. O diabetes, o aumento do açúcar no sangue, é uma das principais causas dessas dores neuropáticas nos pés, não necessariamente dor, às vezes dormência, às vezes sensação de calor, de ardência. E isso é muito comum em pacientes com diabetes descontrolado. Então, como o Ângelo falou muito bem, a melhor forma de tratar é controlar o diabetes. Mas é muito comum a gente ver pacientes que não acompanham o diabetes, porque o diabetes no início é uma doença silenciosa, né? Já estão há 3, 4, 5 anos sem acompanhar o diabetes e começam insidiosamente do nada a sentir dormência no pé, sentir uma dor no pé e sem causa aparente, sem nada machucado, e isso pode ser um sinal de alerta de que o diabetes está extremamente descompensado. Então, mais um motivo, mais um sinal de que esse diabetes precisa ser controlado e precisa ser acompanhado. A gente chega ao final do nosso segundo bloco, daqui a pouco a gente volta. Olá, estamos de volta no terceiro bloco do nosso bate-papo das 6. Hoje, o nosso tema sobre o tratamento da dor. No último bloco, a gente estava conversando bastante sobre dores na coluna, principalmente, dores neuropáticas. E a gente vai voltar a falar um pouquinho dessa questão que a gente chama de músculo esquelética.
São dores musculares e ósseas, basicamente. Eu queria perguntar pro Dr. Alan, a gente falou até agora de coluna, mas a gente sabe que na ortopedia, principalmente, existem várias outras causas de dor, dores ósseas, dores musculares, e tão frequentes quanto as dores de coluna. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas outras dores. Essas outras dores são realmente muito frequentes, né? Na coluna representam cerca de 80% dos casos. E nas articulações são muito comuns, né? Também, em função de desgaste da cartilagem, que ocorrem por movimentos repetitivos, excesso de carga, enfraquecimento da musculatura, né? Que é muito importante, a musculatura para proteger as articulações. Então, esse desgaste na cartilagem acaba desenvolvendo um processo inflamatório e que desencadeia o que é denominado de osteoartrose, né, da articulação. Então, outro dia eu estava até escutando, né, e lendo um artigo científico falando sobre a importância do fortalecimento muscular. E esse artigo citava que as pessoas que têm a musculatura fortalecida, eles aumentam a quantidade de anos de vida, principalmente o sexo feminino. Então, daí você vê a importância da musculatura. E esse tipo de dor, para evitar, né, como eu já citei no bloco anterior, que desencadeie, é importante a atividade física regular para fortalecer essa musculatura e manter o alongamento também. Bom. E puxando nesse tema de tratamento de dor, a gente estava conversando aqui agora no intervalo, a gente falou bastante sobre fisioterapia, pilates, musculação, falamos de tratamentos medicamentosos, de várias medicações que podem ser usadas, mas existem outros tratamentos que não são por medicações por via oral, são medicações injetáveis, infiltrações, várias opções terapêuticas que aliviam bastante a dor e melhoram muito a qualidade de vida do paciente. Queria que o Dr. Ângelo começasse falando um pouquinho dessa modalidade de tratamento. Primeiro dividir que as dores, relembrar que a gente nos outros blocos, que as dores agudas, né, são divididas com remédio, fisioterapia, e as dores, as dores do processo de osteoartrose, de desgaste da coluna, né? Quando a gente tem um desgaste do disco, por exemplo, né, esse desgaste da estrutura, da parte da frente da coluna, ela pode sobrecarregar a parte de trás, gerando uma sobrecarga nas articulações e inflamando as articulações. As dores por sobrecarga das articulações, a gente dá o nome de dor facetária. E aí eu vou pedir o Dr. Alan para poder explicar o seguinte: quando existe uma dor facetária, Alan, né, uma dor da articulação, né, quais são, assim, a gente indica pilates, indica fortalecimento para estabilizar a coluna, né, o fato da musculatura estar estabilizando a coluna diminui a dor, mas como é que você nos diz aí da questão do uso da infiltração, né, de medicação nas articulações para ter um melhor controle dessa dor? Como é que você vê isso? Não, doutor Ângelo, tem a infiltração, ela é feita, aquela dor que fica localizada, principalmente na coluna, sem irradiação, que intensifica com a mobilidade, né? Ela indica que está tendo um processo inflamatório na articulação da coluna, como você citou. E aí, faz-se o fortalecimento muscular, faz-se o uso da medicação por via oral, e a alternativa é a infiltração articular, que você vai injetar ali naquela articulação. Deixa eu pegar a coluna aqui. Nessa região aqui da coluna, que é a faceta articular, né, que existe em toda a coluna vertebral. Então você vai infiltrar a medicação aqui dentro, onde existe o processo inflamatório, né? Uma solução medicamentosa composta por corticoides, que faz um processo inflamatório, anestésico. E o objetivo dessa infiltração é melhorar o quadro de dor, aquela dor aguda que o paciente sente, para facilitar com que ele dê continuidade ao tratamento com fortalecimento muscular, para evitar o retorno desse quadro de dor. Outra situação que pode ser feita é o que é chamado de risotomia, porque essa região aqui, ela tem uma inervação.
e essa inervação é que é condutora dessa estímulo de dor. Então, a risotomia é um tipo de procedimento onde se faz a cauterização, né? Onde se vai, entre aspas, queimar essa inervação e, com isso, diminuir esse estímulo doloroso que é ocasionado na região. Excelente. Puxando esse tema, esse assunto de infiltrações, queria que o Dr. Alan continuasse falando um pouquinho sobre isso. A gente sabe que essas infiltrações são procedimentos muito comuns na coluna, mas também são frequentes em outras articulações. Esse mesmo tratamento serve como um alívio bem importante da dor. Queria que você falasse um pouquinho dessas outras aplicações. Tem um outro local que onde é realizado a infiltração também no joelho, né? Nos casos de osteoartrose, onde ocorre o desgaste da cartilagem, o processo inflamatório, pode ser feito no joelho. Pode ser feito no ombro também, em função do mesmo motivo, né? Tem uma lesão que é muito comum, que ocorre no cotovelo, chamada de epicondilite, mais frequente do lado lateral, né? Que é a epicondilite lateral. Uma das alternativas de tratamento também é essa infiltração, mas não é um procedimento que é indicado já como primeira escolha, né? Geralmente você faz aquilo que a gente já citou antes, tratamento medicamentoso, depois o tratamento com fisioterapia e todas as outras medidas que a gente já citou, e aí, no segundo degrau, você já passa a pensar nessas partes da infiltração, nesses métodos. Muito bom. Falando um pouquinho da nossa cidade, Linhares, a gente tem 2 grandes especialistas aqui em coluna, Dr. Alan e Dr. Ângelo. Eu queria que primeiro, doutor Ângelo, você falasse um pouquinho para nós como que está a nossa posição, a nossa situação em Linhares sobre aqui nós temos feito, como que está o nível de cirurgia de coluna, como que tem sido a complexidade. Queria que você falasse um pouquinho do serviço de coluna no Rio Doce. Então, aqui, felizmente, né, seja no Rio Doce, no LMC, nos hospitais que a gente tem a oportunidade de trabalhar, né, a gente tem conseguido desenvolver um trabalho na cirurgia de coluna, no tratamento da dor, que é um trabalho de vanguarda, né? Do ponto de vista de que nós temos cada vez mais oferecidos tratamentos que a gente chama de minimamente invasivos ou menos agressivos, com menos lesões das estruturas musculares. Lembrar que quando a cirurgia tem necessidade de que seja maior, ela vai ter que ter aquele tamanho, por exemplo, um traumatismo da coluna, mas para as patologias degenerativas, para as doenças de hernia de disco, para os desgastes mais graves do disco, a tendência é que a gente tenha cirurgias cada vez menos invasivas, menor corte, menor dano à musculatura, e felizmente, né, a gente tem conseguido trazer aqui para a cidade esse conceito de um tratamento cada vez menos agressivo. Sempre que é possível, sempre que a gente consegue autorizações dos convênios para fazer este tipo de cirurgia, é o que a gente tem priorizado. Diminui dor pós-operatória, diminui sangramento, diminui tempo de internação hospitalar. Felizmente, nós temos conseguido desenvolver o trabalho nesse sentido, de colocar a cirurgia de coluna, o tratamento da dor, né, da cidade de Linhares, como nos melhores centros do Brasil. Excelente. E eu queria, doutor Alan, que você também falasse como que tem sido o seu trabalho aqui em Linhares, da área de coluna, como que tem sido a atuação. Tem sido um trabalho muito gratificante, né? Faz pouco tempo que eu vim trabalhar aqui, né, aqui no Linhares Medical Center, e tive uma recepção muito boa, tanto por parte da população de Linhares, quanto os pacientes que têm buscado atendimento. E isso é muito satisfatório. Faz aumentar o estímulo, né? E querer oferecer o melhor para a população sempre. Excelente. Como até é um lema que o Dr. João Eduardo sempre falou para nós, que nosso objetivo é trazer para Linhares medicina de ponta em todas as áreas, seja na cardiologia, na cirurgia de coluna, em várias áreas, seja no Hospital Rio Doce, seja na LMC. Nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo das 6. Eu queria agradecer muito aos meus convidados. Dr. Ângelo, muito obrigado.
Obrigado, Patrick. Sempre uma satisfação. Espero que a gente possa voltar mais vezes para discutir mais temas e esclarecer cada vez mais a população, né? Informação para a população é muito importante. Gente, muito obrigado, doutor Alan. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui batendo papo com vocês e também aprendendo, né? Passando informações e aprendendo. Nunca é demais. Muito bom. Só queria agradecer também a audiência da TV Sim e lembrando que esse bate-papo reprisa na manhã dessa quinta-feira e no domingo à tarde. A gente fica por aqui, uma boa noite a todos. Rede Sim, essa é da Terra. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A Uniscan oferece o melhor para você. Faça seu exame com segurança e conforto. Nossa mamografia 100% digital entrega imagens mais nítidas e um diagnóstico muito mais preciso. Para nós, você é única. Cuide-se o ano inteiro. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.